Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado, como sempre, a jornalista Branca Nunes. E aí, Branca, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Vamos lá para mais um programa? Vamos! Eu e a Paula, a gente está aqui hoje com a Giovana Clea. Ela é artista plástica, maravilhosa, linda, que veio do interior de Alagoas e hoje mora na Itália. Faz tempo, né, que mora na Itália. Faz tempo, estou há 20 anos. Quero agradecer muito a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui e falar um pouquinho da minha vida, contar um pouquinho da minha história. Espero que seja inspiradora para outras mulheres não desistirem dos próprios sonhos, né, e buscar realizar sempre com força e coragem. Muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, querida. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, antes da gente começar o programa, a gente quer dar um recado para você que nos acompanha, vocês que gostam aqui do conteúdo do programa As Liberais. A gente tem lido alguns comentários e a gente quer aproveitar para mandar um beijo especial lá para Florianópolis, pessoal de Floripa falou que tem acompanhado aqui o programa. Eu tenho um carinho especial por Santa Catarina, eu sou catarinense, então vai o nosso abraço e o nosso convite, você que gosta aqui do conteúdo das Liberais, deixe seu comentário, faça sua sugestão, crítica, elogio. A gente quer conhecer você que nos acompanha, conhecer a nossa audiência. Você também pode sugerir uma convidada para sentar aqui no sofá, aqui como a Giovana, alguém que você tem interesse de conhecer para a gente bater um papo. É muito importante porque, afinal de contas, esse programa só existe porque você está aí do outro lado. Então não esqueça, no término do programa, deixe o seu comentário. E se você ainda não é assinante da Revista Oeste, lembre de apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você está vendo a gente pelo celular, também vai aparecer um link aqui para você clicar, para você se tornar assinante e acessar todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, a gente não aceita financiamento de partido político nenhum. Por isso que a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a exercer um jornalismo independente e a produzir um conteúdo de qualidade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da Revista Oeste, de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali ao lado. Além do programa As Liberais, nós também temos o Estúdio Oeste, que é comandado pelo Silvio Navarro, e também temos o Oestcast, que é um podcast do nosso querido Dagomir Marquesi. Bom, dado o recado, eu estou curiosa para conhecer um pouco mais da história de vida dessa nossa convidada aqui de hoje. Giovana, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, queridas. E eu quero começar pela tua história em Inhapi, que é a cidade de onde você nasceu, Sim. no sertão do Alagoas. Uhum. Quando você lembra de Inhapi, o que vem à tua mente? Como é que foi a tua infância lá? Casa, sabe? Inhapi é casa, será sempre casa. E eu faço questão de nunca esquecer isso, porque eu tenho o maior prazer de dizer a todos que eu sou uma mulher do sertão de Alagoas. Eu fui crescida em um ambiente onde a amizade tinha um valor muito grande, a honestidade tinha um valor muito grande. E isso, hoje, para mim, é a minha base de vida, é fundamental para tudo que eu consegui conquistar. Eu acho que quando a gente vive, quando tem uma base boa, né? Eu tive um pai maravilhoso que sempre me deu muito apoio, que acreditou sempre muito em mim. Então, quando a gente tem esse apoio, esse carinho, esse amor, né? E além disso, a gente vive em um lugar onde tem vários exemplos de pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, respeitosas, a gente acaba levando essa bagagem de base de vida na nossa vida, e isso faz toda a diferença. Então, assim, o que eu lembro do Inhapi, eu lembro de pai, eu lembro de mãe, eu lembro de irmão, eu lembro de amiga, sabe? Eu lembro de escola, eu lembro de sonhos de uma menina que estava lá, sentadinha, ou no seu quartinho, eu tinha um quarto todo cor-de-rosa, sabe? Eu gostava muito de escrever poesias, sabe? Eu acho que foi ali onde tudo começou. Eu precisava daquele silêncio, daquela simplicidade. Eu acho que a beleza, ela está na simplicidade. E Inhapi é isso para mim. A simplicidade grandiosa que continua dentro de mim como essência de vida.
E você morou lá até quantos anos? Olha, com 14 anos eu já fui estudar em Maceió, né? Então, assim, fui estudar em Maceió, tive uma família, graças a Deus, que tinha condições também de me dar essas possibilidades, né? E aí, mas também estava sempre indo e voltando. E como é que foi? Que foi de Inhapi, Maceió e depois chegou na Itália? Então, eu era muito sonhadora, né? E aí quando eu era pequena, todo mundo falava, ela é alta, ela ficava ótima para ser modelo. Só que eu até que não me enxergava muito. Eu era muito de escrever poesias. Você disputou o Miss Brasil, né, inclusive? Miss Alagoas Brasil. Miss Na Alagoas. verdade, sim, é o Miss Brasil colegado a todas as regiões, Aos né? estados, Aos né? estados. Desculpa, eu tô com a cabeça na Itália, porque na Itália são regiões, né? E aqui são estados. E o Miss Brasil faz assim, né? Cada estado seleciona as misses de cada município e depois a que ganha vem diretamente para o Miss Brasil. E foi muito bom, foi uma experiência muito legal. Então, assim, eu fiz o Miss Alagoas Brasil em 96, né? E depois vim para a Itália estudar. Meu pai, na verdade, queria que eu fosse para a Inglaterra estudar, né? Mas eu fiquei apaixonada. Você escolheu a Itália? Então, eu fui com a tia para... Assim, meu pai não me deixava ir sozinha, então uma tia me acompanhou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Tinha acabado de fazer o concurso de Miss. Sabe, eu era assim atípica já desde criança. Adorava, eu cantava em inglês, assim, eu via MTV, eu já era uma matuta meio... Internacional. Internacional, verdade. E tinha essa curiosidade, sabe? Então, eu que pedi para o meu pai, eu expressei o meu desejo de fazer essa experiência. Ele dizia, mas é bom aprender inglês, porque inglês é um idioma universal, você vai... Mas aí, antes de ir lá, pela moda, eu dei uma passadinha em Milão, mas não gostei, gente, do ambiente. Por quê? Eu adoro moda, mas eu não me senti, sabe? O ambiente da moda. Não me encaixava, sabe? Não me encaixava. Eu gosto de ser bonita, de me arrumar, sabe? Eu gosto da moda, nesse sentido eu gosto. Mas se não encaixou em mim, é porque tinha algo diferente, e realmente tinha, né? Porque o meu mundo na arte, né? Eu sou muito profunda, eu já escrevo. Para você pintar, você precisa ter muita paciência, sabe? E a diferença que faz um artista de uma pessoa que pega um quadro e pinta é a constância. São mais de 20 anos, são muitas obras pintadas, são muitos colecionadores, entendeu? Então isso faz a diferença. E para uma pessoa tão profunda como eu, a arte se encaixa perfeitamente. Sabe? Mas aí você chegou em Milão e foi procurar um curso de artes, como é que foi isso? Não, eu estudei arte em Firenze quando eu tinha 18 anos. E eu gosto de dizer a verdade, eu sou autodidata. Eu estudei arte, mas eu estudei a história da arte. A minha arte, né, eu que desenvolvi. Né? Eu sou uma artista naturalista, conceitual, né, abstrata, expressionista abstrata. Então, antes de morar na Itália, você já tinha passado um tempo lá, é isso? Antes de ir, definitivamente, sim. Ah, tá. Sim. Né? Inclusive, eu sou casada com um italiano. Ele era um atleta profissional de ciclismo. Entendeu? Nos conhecemos em 2002. No Brasil, né? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos. Sim. Eu tenho um marido, né? Então, a minha vida, ela tá bem, assim, estável lá, né? Tudo tá lá. Mas vocês se conheceram no Brasil, você e o seu marido? Nos conhecemos, sim, em Maceió. Em Maceió. Mas eu já conhecia muito bem a Itália, né? E aí, estamos aqui até hoje. Mas aí, vamos entender, aí você fez esse curso de História da Arte em Florença. Estudei língua italiana Tá. e História da Arte. E aí, como é que você começou a desenvolver, a pintar, a se interessar por A esse sua universo das técnica. obras? Eu ganhei mesmo, um né? presente. Eu ganhei um presente. Eu tinha estudado arte e nunca tinha desenvolvido, né? Assim, estudei a teoria, né? Eu escrevia muita poesia. Meu sonho era ser cantora. Ali me encaixava muito bem também, né? Mas não foi o que eu desenvolvi, né? Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de escrever. E aí chegou um dia uma pessoa, né? Uma pessoa que estava comigo, né? Era uma pessoa que eu tinha tido uma história,
de amor, né? E ele um dia chegou para mim com uma caixa de tintas e umas 2, 3 telas brancas. Foi o começo de tudo, até hoje. Exatamente. Mas que interessante isso. E daí começou como você começou como um hobby, começou esse começo, assim, você não tinha nenhuma pretensão ou já se encantou logo nesse começo? Pois é, assim, eu comecei a pintar, eu não parei mais, né? Entendi. Aí eu ficava pintando e dando de presente a todo mundo que eu gostava, entendeu? Aí eu fui para a Itália, depois eu tinha acho que uns 20, quase 25 anos, eu fui para a Itália, e aí eu tenho um amigo que é secretário-geral, vou até falar dele, mandar um beijo para ele, o Cláudio. Cláudio é uma pessoa muito querida, que trabalha no Consulado do Brasil em Milão. E o Cláudio, eu dei um presentinho para ele, que ele estava me ajudando lá em umas papeladas bem burocráticas, e ele me deu uma força, e aí eu dei uma obrazinha para ele com a bandeira do Brasil, sabe? Aí ele disse, Giovana, você é artista? Aí eu disse, rapaz, eu não sei não, eu pinto, assim, bem nordestina, né? Aí ele foi e disse, ai, você tem mais obras? Eu disse, é só que eu tenho, meu filho, eu só vivo pintando. Ele disse, traz as fotos para mim. Aí eu levei as fotos, aí ele viu, aí disse, nossa, a gente vai fazer uma exposição para você. Aí eu digo, é mesmo? Vamos. Aí ele fez, né? Prepararam no Instituto Cultural do Brasil em Milão, no centro de Milão. Né? E foi muito bacana, eles prepararam com bossa nova, caipirinha, sabe? Coxinha, tudo que o Brasil tem de bom, eles colocaram lá. E aí, naquele dia, eu percebi que ali era a minha vida. Eu não poderia nunca mais deixar de ser aquilo, né? Que eu nem sabia que era, mas quando a gente é artista, a gente nasce sendo artista, sabe? Você não pode inventar de ser o que você não é. Se você é um cientista, você é um cientista. Se você é um artista, ele se encaixa em muitas áreas, né? Que seja o cinema, que seja a pintura, a música, né? E o matemático já não. Eu acho que cada um tem a sua, sabe? E a minha era aquela, era a arte. E a partir dessa exposição, então, você se profissionalizou, digamos? Exatamente. O hobby virou uma profissão. Exatamente, até porque foi uma exposição bem organizada, sabe? Muitos convidados legais, né? Foi muito legal. Então, assim, eu lembro que até o Itamaraty comunicou essa exposição aqui no Brasil, colocaram Giovana com I, mas o meu nome é com E. Acho que até hoje não encontra por essa razão, mas foi muito legal. E você lá na Itália, né, não só na Itália, mas na Europa, já participou de exposições muito importantes, já teve grandes exposições. Aqui no Brasil, você já expôs, assim, em grandes espaços, em grandes eventos, as suas obras? É aquela coisa, né, menina? Como é que se fala? Como é que se diz? Ainda não. Eu tive uma pequena participação em uma galeria de Maceió que se chama Galeria Gama, mas infelizmente no meu país eu nunca fiz uma exposição. É uma pena, né? Eu estou há 20 anos lá na Itália trabalhando e eu gostaria muito de vir aqui um dia. De repente, até porque assim, eu fiquei tão na Itália que eu acho que nem deu para as pessoas daqui saberem assim de tudo que eu estava fazendo, né? Então, hoje, eu senti a necessidade de começar a voltar também para o Brasil. Eu cheguei a passar 8 anos sem vir no Brasil, entendeu? Então, esse para mim, principalmente depois dessa pandemia, porque eu moro pertinho de Milão. Eu moro na cidade italiana onde teve o primeiro caso de Covid. Eu estava na zona vermelha, entre as 10 cidades. Então, foi muito traumatizante. A gente via muita gente morrer todos os dias, né? Eu tive uma preocupação muito grande com o Brasil, sabe? Era como se fosse o meu bebê. Inclusive, eu queria falar uma coisa para vocês. Na época do Covid, os índios da minha cidade, os índios Coiumpancá, eu vim ao Brasil também para prestigiar os Jogos Olímpicos Indígenas, né? Eles juntaram todas as crianças da escola, me perguntaram como é que fala, vai dar tudo certo, né? Aí...
e eles juntaram as crianças, colocaram a bandeira do Brasil, bandeira da Itália, com os cartazes que ia dar tudo certo, tanto em português como em italiano. Foi a primeira página do jornal, do principal jornal lá da Lombardia, de Lodi. Foi maravilhoso, lindo o que eles fizeram, emocionou muita gente, sabe? E é isso. E já que você tocou no assunto, você é madrinha dos Jogos Olímpicos Indígenas. Exatamente. Como é que pronuncia? Me ajuda aí. Coiumpancá. Coiumpancá. Exato. Então, qual que é a tua ligação com povos indígenas? Por que você recebeu esse convite? Eu sou uma artista naturalista. Eu falo muito com o Paulinho, né, da minha assessoria de imprensa, sobre a diferença de arte e de artesanato, né? Então eu vou explicar para vocês isso aqui rapidinho, porque eu acho muito importante você dividir essas duas coisas, porque no artesanato tem arte, mas na arte tem um conceito emocional do artista. Então, por que Giovanna Clé é uma expressionista abstrata naturalista? Porque Giovanna se inspira na natureza. Então, eu realmente passo horas e horas caminhando no meio da natureza. Eu gosto de recolher pedras, estudar as cores das pedras, entendeu? Isso para mim é fundamental. E para mim é uma forma, criando quadro, por exemplo, eu sou hoje artista exclusiva de um brand de luxo internacional que se chama Giorgio Collection. E nós temos, a empresa tem lojas são 47 lojas no mundo. Hoje as minhas obras estão em vendas na Harrods de Londres, elas estão na Casa Rica, na Rússia, mas estão assim, mais umas 10, tem muitos pontos de vendas na Rússia, muito forte a empresa na Rússia. Mas também estamos na Austrália, na Indonésia, no Vietnã, entendeu? E as obras estão, hoje, esse ano, a partir desse ano, o ano passado estava em 4 Giorgio Collection no mundo. Hoje nós estamos em 15, são 47. Então, o trabalho está começando, né? Então, quando eu conheci os índios, que somos da mesma cidade, mas eu nunca tinha tido essa ligação tão forte com eles, sabe? Aí um dia eu fui lá no interior, né? Essa tribo, desculpa, é de Inhapi mesmo? É de Inhapi mesmo, da minha cidade, sabe? Os primeiros habitantes de Inhapi são eles. Você que procurou eles? Eu procurei eles. Eu fui lá no sertão, na época de política, por quê? Eu tenho um irmão, o nome dele é Luiz Celso Filho. Luiz Celso Filho, quando nosso pai faleceu, nosso amado e saudoso pai faleceu, ele tinha 9 aninhos, entendeu? Então eu tinha uma proteção muito grande por ele, né? E aí o Luiz Celso, ele se apresentou como prefeito na cidade. Eu, como irmã mais velha que tinha prometido ao meu pai que iria fazer tudo para cuidar dele, porque meu pai precisava de um transplante, então ele sabia que poderia ir, né? E eu peguei essa responsabilidade, né, quase como uma mãe mesmo, né, sendo irmã mais velha, porque ele é 14 anos mais novo do que eu. Então eu fui lá na época da eleição e estava tendo jogos indígenas, né? Aí eu fui lá na aldeia, mas quando eu cheguei lá, que eles me viram, sabia que eu era a irmã do candidato, eu não fui bem-vinda, assim, eu fui bem-vinda, mas assim, aquela coisa, sabe? Eles são apolíticos, então eles leram no início como se eu estivesse indo lá para tentar pegar votos, porque eles são mais de 1000 índios lá, entendeu? E aí eu falei, não é nada disso. Aí eu fui falando, conversando com o cacique, sabe? Ele nem olhava muito bem para mim, estava meio assim, eles não confiam muito assim nas pessoas, são muito reservados. Mas foi legal, porque aí eu conversando com ele, eu falei para o cacique, eu disse, querida, eu sei o que é viver nas margens, porque eu fui para a Europa e lá eu não era filha de ninguém, eu não tinha sobrenome, eu era só uma brasileira que tinha ido para lá, de repente até para eles encherem o saco, o que é que esse povo vem fazer aqui no nosso país? Porque o europeu tem muito disso, né? Com quem vai para lá. Então, assim, eu falei, eu sei o que é o que viver do lado, o que é sofrer, o que é não ter aquela, sabe? Então, assim, eu jamais iria vir aqui, né, para buscar votos ou para me aproveitar dessa ocasião para tentar ter vantagens. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? E nós fomos conversando, e eu fiquei indo lá quase todo dia, fiquei amiga da mulher do cacique, de todo mundo, fiz foto com todo mundo. E aí, isso dura até hoje,
né? Eu já fiz entrevistas falando deles na Rússia, nos Estados Unidos, já fiz a Semana do Brasil, foi dedicada ao sertão, inclusive saiu aqui na ANSA Brasil, eu acho que na Isto É também tinha uma notificação. Eu fui madrinha na época, fiz uma palestra sobre o sertão, falei dos índios, teve uma exposição sobre eles, vídeos sobre eles, eu falei tudo sobre eles. Então eu já tenho vindo, sabe, eu já tenho feito esse trabalho, né, com eles, assim. Eu falei assim, como eu sou um artista naturalista, e aí eu chego no ponto da pergunta, eu expliquei para ele o que significava meu trabalho. Eu disse, inclusive, o barro branco que vocês usam para pintar, eu gostaria muito de levar para fazer uma obra. E eu fiz a obra e apresentei nessa Semana do Brasil. Então, esse ser um artista naturalista engloba totalmente o que eles são, porque eles cultuam a natureza. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, cuidar do meio ambiente, do ar que a gente respira, né? Que, aliás, foi a única coisa boa que o Covid, né? Não teve coisa boa no Covid, mas essa necessidade que houve do mundo parar fez com que o ar ficasse mais limpo, que não tivesse, né, carro. Você vê que tantos golfinhos foram, né, nas praias. Então, assim, deu uma sossegada para a natureza, né? Então, nessa parte foi legal, né? A gente deveria, por exemplo, na Itália, eles já evitam sair com carros para não poluir o centro da cidade, sabe? Tem esse cuidado, né? Você acha que teve que essa consciência que realmente existiu na época, ela permanece, ela se manteve? Não, para mim não, sabe? Para mim não, porque, sabe, o mundo ficou em silêncio. Completamente em silêncio. Então era muito fácil você encontrar animais silvestres nas ruas. Todo mundo viu isso, né? Sim. As pessoas não viam os golfinhos, né, perto ali da praia. Começou a aparecer. Quer dizer, os animais, a natureza sentiu, né, essa liberdade, né, de aparecer, de florescer. Isso foi bom para eles também. Só que às vezes o homem esquece que nós estamos colegados com a natureza, né? Se nós ferirmos a natureza, a gente fere a nossa vida. O ar que a gente respira é muito importante, sabe? A minha arte fala disso. A minha arte não só é uma obra de arte bonita que está na Harrods, sabe? De uma artista que está ficando famosa, que está ficando conhecida, não sei o quê. Não, a minha arte para mim é uma mensagem de vida. Eu quero que as pessoas saibam que nas minhas obras tem a inspiração de um tronco, tem a inspiração de uma pedra maravilhosa, de uma rocha, sabe? Do inverno, do verão, de um rio, da água. A água é preciosa, né? E eu coloco tudo isso na minha arte. Eu queria aproveitar, pedir para a produção, que a gente separou algumas obras da Giovana para a gente mostrar aqui, até para você comentar o tipo de material que você utiliza. Certo. Eu estava pesquisando, você se inspira também na geologia, né? Isso, na natureza, enfim, na terra. Então, para você comentar alguns dos materiais que são usados. Achei tão lindo. Olha, muito obrigada. E também a tua parceria com o Swarovski também, né? A minha parceria com o Swarovski nasceu em 2015. Essa obra aqui, essa forniture de designer é da Giorgio Collection. Esse foi do Salão do Móvel desse ano? Sim, a coleção Mirage da Giorgio Collection. Aquela obra se chama Vulcão, né? Eu estudei o vulcão. A parceria com o Swarovski nasceu em 2015, né? Como eles sabiam que eu era uma artista naturalista, eles me convidaram para fazer essa parceria. E eu falei para eles, a gente só pode fazer essa parceria se eu tiver cristais como grãos de areia, porque eu não posso fazer da minha arte um objeto somente de design. Eu não quero que minha arte perca o foco como arte, entendeu? Ali, naquele quadro que a gente viu antes, tem uma pedra grande. Ali foi um teste. Aquela do centro? Exato. Ali foi um teste de cristais que eu fiz. Entendeu? Mas só tem no centro o cristal? Não, é todo. Só, mas é a única obra que tem um cristal assim tão grande. Aliás, eu acho que são duas, eu não gosto. Aqueles cristais pequenininhos... então, em volta são, né? Em volta são os famosos cristais como grão de areias feito para mim. A parceria com a Swarovski é desde 2015, né? Nós temos todo o estoque desses cristais e eles são exclusivos para as obras que eu estou fazendo para a Giorgio Collection.
E as tintas que você usa, você também produz? Como é que é essa? Olha, eu gosto de frantumar alguns quartzos brancos, eu compro tinta com quartzos porque eu acho que eu gosto de colocar na obra de arte também a energia que está na natureza, na pedra, sabe? Para purificar mesmo, levar um pouco do espírito da natureza para lá, de Deus, o espírito de Deus no final, né? Então, essa obra é de um colecionador que está da Europa, norte da Europa. Eu nem sabia que vocês iam colocar ela. Vocês surpresa. Foram buscar lá. Ai, meu Deus. Para comentar um pouquinho dela. Essa obra aí, ela é inspirada também nas rochas banhadas. É porque quando faz a foto, paralisa a imagem. E quando você vai ver os vídeos, você consegue ver a luz dos cristais, né? Que tem o sentido tanto do pingo da chuva, como das estrelas, sabe? Tem essa profundidade nas minhas obras. E quanto tempo demora para pintar um quadro desses? Olha, demora, viu? Mais ou menos, assim. Olha, porque tem todo um processo. As obras hoje, elas são muito bem feitas, né? Porque nós precisamos de um marceneiro para fazer toda aquela parte da madeira, tem que ficar tudo muito bem feito. Nós fazemos 6 centímetros, já fiz de 8 também, 6 centímetros, e depois a gente cobre com um tecido especial, a obra é impermeabilizada. Antes de colocar o tecido, ela é impermeabilizada, né? Depois eu pinto ela também com esmalte atrás, tudo à mão, tudo eu. Eu não tenho um funcionário que faz isso para mim, não. Às vezes meu marido me dá uma ajuda nessa parte da madeira, de arrumar a madeira, de impermeabilizar, porque a madeira ela é viva, então ela pode entortar assim com o tempo e a gente deixa ela perfeita. E depois é que eu começo a fazer a obra de arte. E aí eu trabalho com resinas, eu também tenho, né, uma parceria com uma empresa de resinas lá que é muito legal, dá um grande apoio aos artistas, a Gobeto, e com a Swarovski também, porque os cristais eu consigo colocar eles nas obras com essa resina de Gobeto, porque não fica caindo, entendeu? É bem segura. Mas você também usa materiais naturais? Também. Eu uso tintas, metais líquidos, né? O pó de ouro diluído em um líquido químico, sabe, para dar, né? Porque o ouro ele em pó, ele fica meio opacozinho. Aí o líquido, quando você mistura, ele dá essa luz. E como é que você escolhe os materiais, assim? Que você descobre um material novo mesmo, né? Que você pode usar no quadro. Eu caminho muito no meio da natureza. Adoro fazer trekking e eu acho que as minhas caminhadas fazem parte do meu trabalho. Eu tenho muito amor pela natureza, pelo silêncio, sabe? Então, toda a minha inspiração começa ali mesmo, nas 4 estações. Uhum. No verão, a terra está de um jeito, no inverno a terra está de outro jeito, sabe? E as folhas, as árvores, tudo muda a cada dia a natureza muda. Então, toda a minha inspiração começa dali. E às vezes eu vou tirar alguma cor ou fazer algum quadro, alguma textura, porque eu vi o tronco de uma árvore e eu quero refazer ele na obra do meu jeito. Você usa colagens também? Não. É tudo feito com tintas. É porque eu óleo uso sobre metais. Tela, é isso? Não é óleo. Não é óleo, são todos esses... são metais líquidos, eu uso tinta com pó de quartzo também, entendeu? E acrílicos, esmaltados, entendeu? E eu faço também algumas tintas. Eu gosto de ser... Assim, eu não gosto de ver quadro de ninguém. Eu nunca gostei. Sempre gostei de fazer algo que fosse só meu, sabe? Só meu. Isso para mim é muito importante. A gente mostrou aqui um dos teus quadros no Salão do Móvel, né? Que é uma feira internacional de arte, arquitetura, que acontece... ali, ó, tem mais uma obra sua. Essa também estava no Salão do Móvel? Essa desse ano estava, sim. Desse ano. E aí eu queria te perguntar, porque o tema do Salão do Móvel desse ano foi sustentabilidade. É isso? Exatamente. O ano passado teve o Super Salone também, que também englobava, sabe, a sustentabilidade. Pois é, porque a minha questão é a seguinte, você trabalha para o mercado de luxo, né? Como aliar no mercado de luxo sustentabilidade com um conceito que se vende muito no mercado de luxo, que é exclusividade, né? Mas a beleza está na simplicidade. E Sim. o luxo reconhece isso.
entendeu? Esse conceito é um dos conceitos que ligaram eu e a Giorgio Collection, sabe? O presidente da Giorgio Collection, o Fábio Mazzolo, é um cara super legal, sabe? Eu digo para ele, você é mais brasileiro do que eu, cara. Você está bem divertido. Ele é italiano. Italiano. Mas é uma pessoa que tem essa mesma visão que eu tenho para a natureza. Quando ele vai fazer uma mesa de mármore, ele vai até lá ver o tipo de mármore, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas compram o produto final, mas é o percurso que a gente faz que faz a diferença do material. E o que é mais natural, o que é mais... É o que é mais bonito, sabe? O mármore, o que é que ele precisa? Só precisa de um bom designer que vai lá, corta ele, fica super bonito, vem a mesa, maravilhosa. O que é aquilo? Uma pedra, sabe? A mesa é bonita? É, mas sem a pedra ela não seria tão luxuosa. O que é luxo? O luxo pra gente é justamente isso que está na natureza, entendeu? É isso. E todo mundo reconhece isso no mundo do luxo. Eu faço obras de arte muito luxuosa, porque quando você coloca um cristal Swarovski, a gente sabe. O cristal é super famoso, eu sou uma artista certificada da empresa, eu tenho contato direto com a empresa, eles me apoiam em tudo, sabe? Inclusive, serviço fotográfico que eu preciso fazer lá, eles já apoiaram. Eles me mandam cristais para mim fazer testes e chega diretamente da Áustria para mim. Entendeu? Então, existe essa coisa legal. Tanto é que quando eles me fizeram a proposta irrecusável eu falei para eles assim, olha, eu estou dividida, porque esses cristais muito grandes, mais que obra de arte, vai parecer um designer, uma obra de... Eu quero que saia o que vem de mim, não uma coisa que já está pronta. Mas, se a gente tivesse cristais que parecessem grãos de areia, como eu sou uma artista naturalista, a gente podia começar a pensar em fazer alguma coisa assim. E foi assim que nasceu a nossa colaboração, entendeu? É exclusivo. Eu não quis fugir da simplicidade, eu quis cristal como grãos de areia, entendeu? E eles respeitaram isso. Entendeu? Como o Giorgio Collection também. Quando eu não sei se vocês viram no meu Instagram que tem um vídeo no meio da natureza que eu estou caminhando, ali eu explico tudo. Ali tem tudo que eu busco para criar a minha obra, entendeu? Faço minimalismo também, porque eu acho que a cor das flores é linda, a cor dos pássaros são lindas, entendeu? Por exemplo, aquela obra verde que vocês viram, sim, inspirada na ágata brasileira. Essa. Exatamente, é inspirada na ágata brasileira. Aí você nem consegue ver muito bem, porque ao vivo é diferente, entendeu? É uma textura que... A Paula viu as obras de pertinho, entendeu? É outra coisa. A outra Paula. A outra Paula, né, Paula? Está no bastidor. A outra Paula, é isso. E qual artista... Você tem algum artista que te inspire, que você goste bastante? Deus. O maior de todos, que deixou essa natureza linda, essa mostra de arte diária, né, que a gente vê, que a gente sente, que a gente vive e que muitas vezes a pressa da vida rouba o olhar para isso, que é a simplicidade, é o que a gente tem ao redor. Quantas vezes a gente passa ali na praia nem olha, principalmente quando a gente mora lá. Sim. O céu azul, um passarinho cantando. Você tem alguma religião? Eu sou cristã. Sou cristã. E aí tem uma inspiração ali. Acredito muito em Deus. Ele, para mim, está no centro, no trono. E, Giovana, tem uma curiosidade. Você que administra as suas obras, assim, faz a gestão, negocia, ou tem alguém para te ajudar? Não. Eu, na verdade, eu também tenho uma galeria de arte. Em 2008, houve uma crise muito grande lá na Europa e fecharam muitas galerias de arte. Aí eu criei um movimento internacional de arte contemporânea, abri uma associação, sou presidenta, a Emotions of the World, para lançar artistas do mundo inteiro, né, para dialogar, conversar. Como chama? Emotions of the World. Ah, legal. E depois ela foi transformada com o tempo na EOTV Gallery, que são as iniciais de Emotions of the World. E nós fazemos exposições. Esse ano eu estava no Salão do Móvel como artista exclusiva da Giorgio Collection, mas eu tinha 2 artistas meus com outras 2 empresas
que levei através da minha galeria. E onde que fica a sua galeria hoje? A minha galeria é pop-up. Eu tenho um escritório, entendeu? E faço somente as feiras internacionais. E quantos artistas você representa hoje nessa galeria? Poucos, no momento poucos. Poucos artistas. Mas ótimos artistas, né? A gente tem que aprender a... E você que faz a gestão das suas obras, negocia? Não somente eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Porque a gente até recentemente entrevistou aqui a CEO da Faculdade de Belas Artes. Eles têm cursos de artes plásticas e ela falou que ela fez questão de inserir no curso uma disciplina de empreendedorismo para os artistas, que é importante, né? Muito. Porque às vezes os artistas têm aquele lado criativo, sensível, muito aflorado, mas às vezes tem uma dificuldade de negociar, de administrar os seus produtos, né, as suas obras. Como é que você vê isso? Olha, é uma coisa muito importante, né? O artista ele está muito ligado na parte criativa e geralmente ele esquece da gestão, né? Não sabe gestir a parte financeira, que por sinal é muito importante, é muito importante. Então, ter, né, esse aprendizado, saber focar, porque é como fazer uma arte e não saber pregar na parede. Muitos artistas pintam, aí você vai em uma exposição, aí tem um monte de quadro em todo lugar, uma coisa que não dá para você sentir aquela obra, fica todas feias porque está tudo bagunçado. Tem que ser uma só que respire, que passe a mensagem. A mesma coisa é a questão financeira, né, das vendas. Né? É muito importante saber administrar. Eu acho até bem legal quando o artista evita de fazer isso diretamente. Eu acho importante ter alguém que faça isso para ele, justamente para dividir. Quando você vai em um médico, o médico não te atende e depois pede o dinheiro e você dá na mão dele. Tem uma pessoa lá para pegar o dinheiro. É profissional isso. E é importante isso. Porque o artista, geralmente, aquele verdadeiro artista, é muito sensível. Então, é difícil ele olhar para a obra e enxergar um produto. Ele vê né, uma manifestação da emoção, do sentimento. Exato. Ali, né? É difícil. Eu li uma carta que foi feita por um jornalista que ele explicava justamente sobre o artista. A coragem do artista de renunciar a tantas coisas por um momento. O momento em que a obra está pintada e está mostrada em algum lugar e que alguém chega lá e se emociona ao vê-la, sabe? Isso é maravilhoso para nós, porque nós pintamos emoções. Cada artista pinta uma emoção diferente, sabe? Aquele que realmente não consegue viver sem. Geralmente o artista, ele vai em depressão se ele não desenvolver a parte artística, que seja na música. Quem é artista sabe o que eu estou falando, né? A gente tem uma necessidade, porque é quase... Eu digo que o artista, né, ele existe, né, para levar ao público um pedaço de Deus na beleza, através da beleza do sentimento, né? Porque é abstrato. A gente também não vê Deus, mas Deus é amor. E Deus quer que a gente comunique amor. Então, quando você faz uma obra de arte, né, nós somos missionários de Deus para levar a beleza através de uma obra de arte, de uma música, de uma poesia. Sabe, é muito importante a arte. Eu espero que no Brasil, a visão e a experiência que eu tenho vivido na Europa como artista consiga se firmar sempre mais também, porque é muito importante isso, dividir. Muitos artistas são tagados como maloqueiros, como gente preguiçosa, que não quer trabalhar, sabe? E a gente acaba... Eu, por exemplo, dediquei a minha vida inteira para a arte. A minha vida inteira. Djalma, como é que você vê essa diferença mesmo, né, desse mundo das artes na Itália e aqui no Brasil? Olha, eu estou muito longe do Brasil há muito tempo. Quando eu estive aqui, que vivi, palpei a situação no mundo da arte, eu acho que em São Paulo até que é diferente, mas eu sou nordestina, né? E eu acho, por exemplo, eu estou numa galeria, a Galeria Gama, lá em Maceió, eles têm umas obras minhas, foram super legais, mas eu acho que toda galeria de arte tem uma dificuldade muito grande, no Nordeste, por exemplo, de passar essa visão artística que hoje eu vivo na Europa. Então, assim, São Paulo eu não conheço muito bem. Eu visitei algumas galerias e eu acho até que funciona muito bem em São Paulo, porque a gente vê nas feiras importantes, né, que tem muita arte. Então, eu não sei dizer
delinear exatamente como pode ser, porque eu não estou vivendo aqui nesse momento. Mas eu senti uma grande carência quando eu estava aqui, né? Porque eu sempre, depois dos 18 anos que eu estudei em Firenze, eu fiz indo, voltando sempre, né? Mas eu achei que tinha, assim, uma diferença. A Itália é a pátria da arte, né? O artista é visto como artista. E você sofreu alguma resistência sendo brasileira, sendo mulher, quando você começou a expor teu trabalho na Itália, na Europa, enfim? Olha, tinha uns engraçadinhos que às vezes diziam, ah, não, você vai conseguir, você é uma mulher bonita. Eles não sabiam que eu tinha... Como chegava isso para você, assim? Isso chegava como uma ofensa, porque eu sou uma mulher que nunca precisei me vender para ter o que eu tenho e conquistar o que eu conquistei. Tudo que eu fiz foi com muito trabalho, com muita determinação, sabe? Mesmo tendo uma família que está muito bem aqui no Brasil, uma família tradicional, mas uma coisa que meu pai dizia sempre, filha, nunca humilhe ninguém. Eu cresci com um pai que me ensinou humildade e simplicidade. E eu nunca perdi essa simplicidade que eu tenho. Então, eu sou uma mulher honesta, eu tenho um pai para honrar. Eu fui crescida com essa educação da honra, sabe? A palavra que não precisa, né, de documento quando tem uma palavra de uma pessoa que honra o que fala. Eu cresci desse jeito. Então, era uma ofensa para mim, essa leitura da brasileira prostituta, que vai para a Itália porque precisa tirar algo de alguém ou escavalcar alguém para conseguir chegar em algum lugar, sabe? Porque eu não precisava disso. Tanto é que eu até sofri bastante, sofri muito, não tenho vergonha de dizer não, não foi fácil. Fácil é quando a gente se vende, mas eu não me vendi e não precisa, sabe? Qualquer mulher como eu que seja artista, que tem um sonho, que queira fazer alguma coisa, levar alguma mensagem, ela tem que ter presente no coração dela que ela não precisa se vender. Porque quando ela tem Deus, quando ela tem força, sabe? Quando ela é uma pessoa honesta, ela pode conseguir. Só não pode ter preguiça. Não tendo preguiça e tendo coragem, minha filha, Deus no coração, a gente chega em qualquer lugar. É devagar, é. Eu já fiz 3 salões do móvel. Eu já expus em Paris 3 vezes no Louvre, no Salão de Impressionismo. Meu primeiro prêmio foi da Société Nationale de Beaux-Arts de Paris. Meu primeiro prêmio nas artes foi ali, entendeu? Fiz a Bienal de Veneza, nunca fiz a Bienal de São Paulo. Fiz de Veneza, sabe? Fiz tanta coisa lá fora, sabe? Nenhum engraçadinho nunca teve oportunidade comigo. Nunca nenhum engraçadinho. Porque eu não preciso de homem para bancar a minha vida ou o que eu quero. Giovana, falando na sua família, um dos personagens muito conhecidos das novelas brasileiras, o Senhorzinho Malta, foi inspirado na sua família. É. Vocês sabiam que eu era Malta? Eu não assino um sobrenome. A gente faz a lição de casa. Fizeram mesmo, hein? E eu queria saber se você viu a novela, né? Se você viu esse personagem, se você identifica ele mesmo. Bom, o personagem, assim, é bem mistificado, né? Bem diferente, é bem... até caricato, um pouco bizarro, né? Exato, bizarro. Tirando, né, essa parte. Eu lembro que meu pai gostava de ver a novela, mas ele ria, né? Porque, na verdade, quando meu pai também faleceu, eu lembro que teve um dos títulos dos jornais que colocou, morreu um dos últimos coronéis do sertão, né? Ele era um líder político, mas ele não vivia de política, não. Ele vivia de terras, ele era um batalhador. Eu aprendi com ele a trabalhar, sabe? Ele trabalhava muito, meu pai. Um cara assim que não precisava de política para nada. Ele tinha a política porque aquilo ali já vinha dos pais dele, a família dele. Ele chegou a exercer algum cargo público? Ele foi prefeito em Iapi quando ele tinha 45 anos. Eu não sei exatamente dizer o ano, mas eu acho que foi mais ou menos o ano que eu nasci, em 77. Tenho que ver isso, tenho que fazer a lição de casa também. E vocês são quantos irmãos? Somos 3 irmãos. 3 irmãos. 3. E você, além do seu irmão, ele foi prefeito? Ele é atual prefeito. Ele é o atual prefeito. É. Os outros também seguiram esse lado? Também, ou não? Todos. Até minha mãe foi prefeita. Todo mundo, só não eu. E você nunca pensou? Não. Giovana Cléa. Giovana Cléa. Mas você gosta de política? Acompanha, assim? Gosto. Mas, no Brasil, neste momento,
Eu faço aquele, nem é um minuto de silêncio, é o ano inteiro de silêncio para a política no Brasil atualmente. Já tem a da Itália que perturba demais, porque o sistema político de lá é parlamentarismo, né? É tanta briga, pelo amor de Deus, todo mundo comanda. Aí eu gostaria muito que na Itália também fosse adotado o presidencialismo, né? A Giorgia Meloni, ela agora está lutando muito para isso. E eu acho legal, sabe? No Brasil, eu acho que eu tenho uma polêmica hoje muito grande que, sinceramente, prefiro não me envolver enquanto artista nessa briga que existe agora. Eu prefiro... Mas qual é a imagem que está tendo do Brasil lá fora, que você vê quando você fala que você é brasileira, enfim, tem essa... Você vê, né, o Brasil ele é retratado de várias formas, nem sempre são reais, né, o que chega lá. Eu acho que o Brasil nunca foi tão comentado e visto como durante a pandemia, porque perderam-se muitas vidas no Brasil, né? Foi uma situação muito difícil aqui. A gente ficou trancado nos primeiros dias, lá na Itália, né? E todo mundo ficou trancado mesmo, sabe? Ninguém sabia o que fazer. Os médicos não sabiam como fazer nada, estava tudo muito difícil. A gente só via ambulâncias e sabia que pessoas morreram. As pessoas iam para o hospital, não voltavam mais. O irmão da minha sogra foi assim, foi para o hospital e não voltou mais, entendeu? Então, assim... foi tudo muito difícil, sabe? O Brasil é um país onde tem, assim, muitos sorrisos, muita alegria, muita beleza. Gente, vou falar para vocês, brasileiros, queridos brasileiros e brasileiras, vocês são lindos. Eu amo o Brasil, povo brasileiro, que povo maravilhoso, alegre. E eu prefiro pensar no Brasil dessa forma, apolítica, só pensando no sorriso do meu povo. Porque realmente, se a gente for falar disso, é um tema muito delicado. Você tocou de novo no tema da pandemia, né? Como é que você viveu a pandemia esses 2 anos? Você pintou? Foi produtivo? Como é que foi para você esse período? Aí foi um período muito difícil, muito difícil. Eu tive umas coisas minhas pessoais, assim, que tive que superar, né? Eu tive que operar o peito, eu tive umas coisas que eu tive que enfrentar. Então, não foi muito fácil para mim, pessoalmente, né? Não foi fácil e eu fui superando. Estou aqui, estou viva, estou bem, né? Tive que fazer uma operação, mas os exames estavam negativos, entendeu? Mas foi um período difícil, os hospitais estavam muito cheios, né? Tinha muita gente indo. Ao mesmo tempo, eu estava muito tocada com o que estava acontecendo no meu país, sabe? E depois da pandemia eu realmente coloquei na minha cabeça o seguinte: eu sou uma artista, eu faço arte. O que eu puder levar de mensagem de amor, de gratidão, de respeito, de força, de luta, de exemplo para o povo, eu vou levar. Mesmo a minha família sendo política, eu tenho o maior respeito, eu cresci em um berço político, sabe? A minha família realmente é a família Malta, eu nem pensava que vocês iam entrar nesse tema. Mas eu tenho muito orgulho da minha família. Meus irmãos, os outros, você perguntou antes, o mais velho foi deputado 5 vezes, o outro foi prefeito umas 3 ou 4 vezes, meu pai também, os irmãos do meu pai, um foi deputado federal, sabe, e outro foi deputado estadual. Todo mundo estava na política, meus avós também foram, os tios do meu pai também foram deputados, governadores, todo mundo, sabe, teve. Mas eu nasci artista, gente. Eu deixei tudo. Eu comecei do zero. Eu decidi, eu escolhi ser eu, sozinha, sem nada, em outro lugar, sem o abraço, sem o carinho, sem o sentimento, mas era ali onde a minha arte cabia. E eu fui lá e lutei pela minha arte, pelo que eu tinha dentro de mim, entendeu? Então, assim, eu não sou política, aprecio a política, não, respeito a minha família, até um dia, até pensei em entrar na política também, porque acho que leva até jeito para isso, sabe? Mas eu tomei uma decisão. Eu acho que o meu irmão hoje, que está administrando lá, está fazendo um trabalho tão bonito, inclusive dando grande apoio aos indígenas também, que eu pedi isso para ele, e ele está fazendo isso com muito carinho, que eu não preciso mais nem me preocupar com isso. Está muito bem representada a política da família hoje. Teus filhos têm quantos anos? Tenho um filho de 24 anos, Victor, lindo, um gato. Nesse momento está ele e minha filha em Barcelona, os dois. Meu filho mora em Barcelona.
Ele fez universidade em Rotterdam, é formado em Business Internacional e trabalha em uma empresa americana lá em Barcelona. E minha filhota gosta muito de moda, de beleza, de estética e está fazendo esse endereço estético. Ela tem 21 anos. Eles ficaram lá na Ficaram pandemia. lá. Eles são reservados, bem reservados. E, Giovana, eu queria voltar nos Jogos Olímpicos Indígenas, porque você está no Brasil, porque você é madrinha do evento, está indo para Alagoas para representar. Eu não conheço, confesso. É um evento anual? Como é que funciona? E aí é uma competição? Como é que é isso? São competições. E tem um ganhador? Eles recebem prêmio? Tem os como prêmios, é? tem o ganhador, sabe? Eles fazem as lutas, fazem arco e flecha. São tribos do Brasil inteiro que vai lá fazer essa competição. E eles disputam entre si, entre disputam tribos? as equipes dos atletas indígenas. É a coisa mais linda do mundo. E quais são as modalidades, algumas? Olha, tem arco e flecha, tem umas cordas lá que eles puxam para medir a força. Cabo de guerra, tem assim, que a gente cabo de fazia. guerra, exatamente. Entendeu? Esses jogos simples, com muito respeito pela natureza, né? Porque é por isso que eu estou indo lá. É porque eles amam o mesmo que eu, a Mãe Terra. Entendeu? Então essa coisa foi inevitável, esse contato, essa ligação, esse abraço foi inevitável. Eu me sinto embaixadora deles no mundo como mulher do sertão, lá de Inhapi. Me sinto índia na alma e no coração. Adoro eles, acho a luta deles maravilhosa. Sabe, essa coisa até de querer ter o espaço da terra para poder plantar árvore, para poder ter mais contato, sabe, com a terra. Isso é maravilhoso, é lindo. Eu faço isso na minha obra de arte. Então, na alma eu também sou índia. Tá tudo certo. Você é escritora também, né? Você também escreve. Sim. Eu fiz um monólogo, Lição de Amor, que foi publicado em uma antologia bilíngue. E também fiz uma poesia que saiu num livro de uma coletânea de poesias que tinha aqui da Academia de Ciências, Letras e Artes, eu acho que de Araraquara, aqui em São Paulo. Tenho muita coisa escrita para mim. E eu escrevo muito, é porque para conciliar as duas coisas fica complicado, né? Eu tenho intenção de fazer uma biografia um pouco sobre a minha vida, sabe? E certamente vai ser bem poética, porque eu tenho muita poesia na alma também. Como é que é a sua rotina? Você pinta todos os dias? Como que é o seu dia a dia? Não é lá? todos os dias, porque tem aquela parte administrativa também, né? Que a gente precisa parar para controlar, para ver como é que tá. Eu faço tudo. Assim, eu faço tudo, eu tenho minha equipe que faz as minhas coisas também. O meu marido também me ajuda muito, mas eu tento ser bem pontual nas minhas coisas. Aliás, para a gente morar na Europa, precisa ser muito pontual. A George Collection, o presidente, o Fábio Mazzolo, ele fala para mim, você não é brasileira, você é Svítzera, Suíça, porque eu sou bem pontual, sabe? Então, assim, a minha rotina não é sempre pintar, eu caminho sempre, quase todos os dias, no meio da natureza, nas estradinhas. Atividade física, assim, você faz? Sim, trekking, vou caminhar, às vezes me cubro, coloco a roupa, eu tenho que ir, no dia que eu não vou, eu não fico legal. Aí, às vezes, eu paro um dia, mas também vou na academia. Mas é que eu realmente tiro as cores para criar depois, olhando. Eu faço uma foto ali de uma pedra, de um tronco, sabe? É o meu bem-estar. Porque é muito pesado, mulher, morar na Europa. É muito pesado, é outra cultura, é outra realidade, sabe? É outra lógica, sabe? O que você sente falta do Brasil quando você está lá? Da alegria, sabe? Dessa alegria, desse amor, dessa condivisão, sabe? Dessa naturalidade. Eu acho assim que como muitos brasileiros que tiveram ou decidiram morar fora do Brasil, eu me sinto um pouco uma cidadã do meio. Porque a gente chega no Brasil e tem umas coisas que são revoltantes. Então, o que você menos sente falta do Brasil? De ver criança dormindo na rua, pedindo, de ver pessoas passando fome, sabe? Isso dói muito em mim. De ver artistas sem ter o espaço que merece na cultura, sabe? Artistas bons. A gente da arte, a arte ela é aquela coisa que se chama na Itália, é uma coisa bem de nicchia. Não é todo mundo que gosta, é bem seletiva a arte, né? É bem seletiva, mas ela não precisa ser nem egocêntrica nem arrogante para existir.
arte é sentimento. É um sentimento ou pintado ou escrito, mas é um sentimento. Precisa que tenha mais espaço para isso. E o artista precisa ter mais, ser mais valorizado. Pois é, e na Itália, o governo da Itália, você tem mais incentivo, mais estímulo ao artista? Como é que é lá, assim? Assim, o governo incentiva, sim. De que forma? De que forma? Tem assim, os espaços públicos, cada cidade tem uma Proloco que se chama, tem um museu, tem um espaço expositivo, os prefeitos são sempre muito disponíveis para dar espaço para o artista iniciar, fazer, sabe? Tem muito isso, não é? Aliás, eles ficam procurando, às vezes me ligam, Giovana, você não quer vir expor aqui? Eu digo, oh meu Deus, agora eu não posso, estou indo para isso, para aquilo, porque agora já a minha carreira já ficou muito boa, né? Eu vejo o sucesso não como algo que venha me tornar uma mulher arrogante ou que acha que é superior a outras pessoas. Para mim, sucesso é um resultado de uma luta muito grande, de uma pessoa que guerreou com muita força, sabe? Para chegar onde está agora e não terminou. Não terminou. Na hora que sucesso se significar parar, para mim, não quero nem ver essa palavra na minha frente, porque eu não quero parar. Eu quero continuar. Eu quero fazer, eu quero aprender, eu tenho muito para fazer, entendeu? Então, já o fato que a sociedade de onde eu vivo lá trabalhando tem essa visão e esse respeito pelo artista, eu já me sinto artista, mais artista. Uhum. Entende? Quando você... Não é que existe ser mais artista ou menos artista. Não existe isso. Mas você sabe que a sociedade ela tem essa capacidade também de te rotular de uma certa forma que não é nem justo. Ninguém merece ser rotulado por ninguém. Mas quando o artista ele é rotulado como uma pessoa que está fazendo aquilo porque não tem o que fazer, isso é uma falta de respeito. Porque o artista, para ser um artista, ele vive das emoções dele. Então, coisas vistas dessa forma fere profundamente um artista. Sabe? É muito fácil um artista ficar em depressão, é muito fácil o artista chorar, sofrer, ter crise de ânsia, de pânico. É muito fácil, porque ele é muita emoção. Tem uma coisa que a gente fala lá na Itália, que eu acho bem bonito, que fala assim, o artista não tem pele. É verdade, não tem pele. A gente sente muito e ama muito. E é por isso, né, que fazemos a beleza, criamos beleza, né? E Giovana, o que você acha do Romero Britto, que é um artista brasileiro que faz muito sucesso, né, lá fora, e aqui também, né? Uhum. O que você acha da arte? Eu não conheço ele pessoalmente, conheço um galerista que representa ele lá na Itália. Ele está sempre junto da minha galeria, quando a gente faz as feiras de arte. Muita gente boa, pessoal. O que eu acho da arte do Romero Britto? Eu acho que ele conseguiu o espaço dele na arte, né? Tanto na parte artística como na parte comercial. Alguns artistas preferem não fazer a parte comercial, tipo as canequinhas, não sei o quê. Na Europa o pessoal é muito reservado nesse sentido. Prefere evitar de comercializar muito a pintura, prefere que ela seja realmente algo único. Sabe? Mas eu achei legal, porque para ele foi uma forma de levar a arte para o mundo, né? Para facilitar qualquer pessoa ter algo que foi criado por ele, entendeu? De ter um pedaço de arte. Então, eu acho que ele é um homem admirável, ele não chegou onde chegou à toa, foi certamente com muito trabalho, com muito esforço, é um orgulho certamente para o Brasil, sabe? E eu admiro e aprecio, tenho muito respeito por ele. E quem define o que é arte hoje? Quem define o que define o que é arte, né? Olha, se vier do coração é arte, sabe? É muito simples defini-la. Se for do coração é arte. Se for um hobby, é um hobby, mas se for do coração é arte. Tem um ditado que diz assim, se você faz a sua obra com a mão, você não é... porque eu tenho ela em italiano na minha cabeça, eu estou tentando traduzir. L'uomo che produce la sua opera con la mano non è artigiano. Tem um homem que produz a obra com a mente, com a mão e com o coração, né? Aí um produz só com a cabeça, outro produz com a cabeça e com a mão, e o artista produz com a cabeça, com a mão e o coração.
É isso. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do programa, mas dá tempo aí para mais uma rodada de perguntas. Eu queria que você desse um conselho, assim, para um jovem artista brasileiro, né, que está começando, porque a gente tem, sabe, todas as dificuldades que também existem de um jovem artista brasileiro. O que você diria para ele? Eu diria para ele o seguinte: não desiste. Busca dentro do teu eu o que está lá e que te faz querer ser o que você é. Luta pelos teus sonhos, não desiste, porque se você tem no teu coração esse desejo de mostrar para o público beleza de qualquer coisa que você faça com suas mãos, cabeça e coração, você consegue. Disciplina, foco, que você chega lá, com muito amor e muita fé. Uau, boa dica aí. Com certeza. E quais são os próximos passos da Giovana Clea no mundo das artes? Assim, o que esperar? Uma coisa que você não fez ainda, que você gostaria de fazer? Olha, eu tenho uns convites aí para fazer umas exposições individuais, né? O ano que vem nós vamos fazer novamente, vocês vão ver novamente, eu queria convidar todo mundo para vir ao Salão do Móvel 2023. Estarei lá com uma nova coleção com a Giorgio Collection, inspirada nos cinzas lunares. Ai, e nos lindo cristais, vai ser. Exatamente, e espero vocês lá. E o que esperar da Giovana Clea? Muita arte, viu, por aí, muita arte, muita vontade de dar força também para as pessoas, para os artistas, né, E nós esperamos ver você expondo aqui, né? Pois é, menina, tá faltando isso. Brasil, gente, me convidem. Tô brincando. Não, convida sim, porque vale a pena. A gente vai fazer essa cobertura, vai ser um prazer. Ai, muito Giovana, obrigada. muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente, compartilhar essa tua história linda. Obrigada a vocês. Vida de arte, dá pra, assim, a gente sente, né, que você é uma pessoa que vive e respira arte. Exato. Isso é muito inspirador. Muito obrigada, querida. Que Deus abençoe vocês duas, vocês são lindas. Foi um prazer muito grande para mim estar aqui. Agradeço também a Paula Azar, o Paulinho, que está ali, que é o meu querido assessor de imprensa, o Paulo Vieira. E estou feliz de estar no Brasil, não vejo a hora de abraçar os índios, o povo da minha terra, do Inhapi. Olha, gente, eu estou chegando aí, viu? E quero ver todo mundo e muito obrigada, de verdade, viu? Espero vocês no Salão do Móvel lá. Quem sabe a gente faz uma cobertura especial, né? Gravam as liberais lá da Itália. Vocês estão convidadíssimas. Opa, vai adorar. Adorei. Branca, obrigada por mais um programa. Paula. Estamos aí. Bom, e para você que acompanha e gosta do conteúdo da Revista Oeste, não esqueça, se você ainda não é assinante, aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo. E você que gosta do conteúdo das liberais, comente, compartilhe. E na próxima semana a gente está junto mais uma vez, toda terça-feira, 20h30 da noite. Até lá!